Queridos, quando São João Batista olha para nosso Senhor Jesus Cristo, isto está lá em São João, capítulo 1, versículo 29, por uma revelação particular, por uma revelação do próprio Espírito Santo, ele aponta para nosso Senhor Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, se nós pensarmos nesta questão do que é o pecado e a tirania que o pecado causa em cada um de nós, deveríamos ter um desejo profundo em nossa alma de entender como que nós poderíamos fazer para libertar-nos deste tirano que nos rouba a amizade de Deus, que nos rouba a paz e a nossa alegria e que pode nos condenar ao fogo do inferno. Porque quando Nossa Senhora de Fátima aparece, ela mostra o inferno para 3 crianças e diz o quê? Olha o inferno para onde vão as almas de tantos pecadores, né? Agora, veja bem, São João Batista olha para Jesus e fala que esse cordeiro tira o pecado do mundo. Agora, você já parou para meditar que maneira que nosso Senhor Jesus Cristo tira o pecado do mundo? É pelo seu sangue precioso. É pelo seu derramamento de sangue. Foi pelas suas santas chagas, vai dizer o profeta Isaías, no capítulo 53, que nós fomos curados. Ou seja, é pelo precioso sangue de Jesus, como vai dizer o livro do Apocalipse, capítulo 1, e no versículo 5, que nós somos purificados dos nossos pecados. Agora, gente, tem algumas pessoas que têm a consciência tão laxa que elas acabam não tendo compreensão do que é um pecado. Tem santos na Igreja Católica, como é o exemplo de Santa Catarina de Sena, que só de ouvir a palavra pecado, ela tremia todo o ser dela. De tão grave que é uma ofensa cometida contra o Senhor Deus. Teve santos que prefeririam ter entrado vivo no inferno do que ter cometido um pecado venial contra o seu Deus. Um pecado é uma desordem, é um mal infinito feito contra o Deus de misericórdia e que tanto nos ama. Agora, qual que é as consequências do pecado sobre a nossa vida? Você pega, por exemplo, as Sagradas Escrituras e você vê que em determinadas situações Deus permitiu ver-nos o peso do pecado. Por exemplo, eu acredito que você que está aqui, você já tenha alguma vez na sua vida, por um infortúnio, cometido um pecado da mentira. Você está vivo aqui hoje, aí na sua casa, junto com a sua família e participando desta live. Mas Deus, numa determinada situação, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, é permitido ver que Ananias e Safira perderam a sua vida por terem uma vez mentido ao Espírito Santo querendo lubrificar São Pedro. O que aconteceu com eles? Eles caíram duro e perderam a vida. Por que aquilo aconteceu? Porque eles ofenderam a Deus com o pecado e Deus quis dar a eles a devida punição pelas suas faltas. A mulher de Ló olha para trás e é transformada numa estátua de sal, porque simplesmente desobedeceu o mandato de Deus, olhou para trás e morreu. Agora veja bem as consequências do pecado na vida de Davi. Aquele homem é dominado pela ociosidade. Ele estava em guerra, deveria estar na vigilância e na oração. Mas o Santo Agostinho comenta uma palavra muito profunda, que o sucesso é um perigo. Porque enquanto Santo Agostinho estava atribulado, ele estava agarrado, rezando e suplicando a Deus a ajuda da sua graça. Mas quando ele começou a ter triunfo e sucesso na sua vida, ele ficou meio relaxado, porque talvez ele não meditou muito sobre o passado ou sobre a adversidade futura que poderia vir. E aí ele está, num determinado momento, numa ociosidade, ele vê uma mulher nua, chama esta mulher e comete um pecado do adultério. Vocês sabem que a história ela é tenebrosa e chega a doer o coração de ver o que o pecado fez no coração daquele homem cujo o nome é chamado amigo de Deus, o profeta Davi. Aquela mulher engravida
ele chama o esposo dela, Urias, libera o homem para entrar na casa da sua esposa, pensando que ele poderia ter uma relação sexual com a mulher. Ele não obedece o rei, dorme para fora. O rei chama ele, coloca um banquete para ele, coloca bebida alcoólica para o homem. Ele, por observância e temor ao rei, ele não tem relação com a sua esposa. E quando o rei percebe, olha o que o pecado fez com ele, a malícia do pecado. Ele manda uma carta para um general de guerra e diz: na hora do combate você coloca Urias em primeiro lugar. E quando o combate estiver no momento reindo forte, você desampara Urias e deixa ele morrer. Pois Urias foi no combate, servindo ao rei, e ele é colocado na frente porque o rei pediu aquilo. E num determinado momento, quando o combate está reindo, todo mundo desampara aquele homem e ele morre. E aí ele pensa que o pecado dele não teria nenhuma consequência. O que acontece? O profeta Natan chega e conta uma parábola de uma família que estava roubando as ovelhinhas de uma família pobre. Resumidamente, quando ele termina aquela parábola, o rei Davi fala: mata ele, destrói com ele. E aí Urias chega, o profeta Natan chega para Urias e fala: és tu. E aí naquele momento ele vai, se arrepende do pecado, mas veio a sentença das consequências do pecado. O filho que te nascerá morrerá e a espada nunca se apartará da sua casa. A vida deste homem foi um conflito de guerra profundo. Inúmeras pessoas que estavam subordinadas ao rei Davi morreram. O filho dele morreu e a espada nunca mais se apartou da casa dele. O que é tudo isso? É o pecado. São as consequências do pecado. As consequências de uma falta feita contra Deus. Para saber mais sobre esse tema, adquira este maravilhoso livro, O Sangue Precioso, o preço da nossa salvação, no site editoraimaculada.com.